Ex-capítulo 10. Deixei a casa do Sr. Thomas e fui morar com o Sr. Coveio em 1º de janeiro de 1833. Eu era, agora, pela primeira vez na vida, um escravo de plantação. Em minha nova ocupação, descobri que era ainda mais desajeitado do que um garoto do campo que visita pela primeira vez a cidade grande. Não estava na minha nova casa uma semana quando levei do Sr. Coveio uma boa surra, que cortou minhas costas, tirou sangue e levantou vergões do tamanho de meu mindinho em minhas costas. Os detalhes do ocorrido são os seguintes. O Sr. Coveio me mandou buscar lenha no mato cedo da manhã, em um dos dias mais frios de janeiro. Ele me deu uma parelha de bois bravios, e me disse qual era o da esquerda e o da direita. Amarrou uma corda nos chifres do da esquerda e me deu a outra ponta, dizendo que, se os bois começassem a correr, eu devia puxar a corda. Nunca havia tocado bois, e claro que ia muito desajeitado. Mas chegamos à mata sem dificuldades. Porém, logo depois que entramos nela, os bois se assustaram e começaram a correr, batendo com o carro contra árvores e troncos caídos da maneira mais assustadora. A cada momento, eu esperava ser jogado de cabeça contra o tronco de uma árvore. Depois de correr por uma distância considerável, eles finalmente viraram o carro, batendo com ele contra uma árvore, e se embrenharam na mata. Como escapei de morrer, eu não sei. Lá estava eu, completamente sozinho na mata cerrada, em um lugar que não conhecia. O carro estava quebrado e virado, os bois enredados em meias árvores novas, e não havia ninguém para me ajudar. Depois de muito esforço, consegui levantar o carro, desenredar os bois e amarrá-los novamente no carro. Então, conduzi a parelha ao local onde no dia anterior estivera cortando lenha e enchi bastante o carro, pensando que, desse modo, podia domar os bois. Então me dirigi para casa. Metade do dia já tinha ido. Saí da mata sem problemas, e sentia que o perigo tinha passado. Parei a junta para abrir o portão e, assim que o fiz, antes que tivesse a chance de segurar a conjunta, os bois recomeçaram a corrida e atravessaram o portão, acertando-o com a roda e o corpo do carro e fazendo-o em pedaços, quase me esmagando contra o poste. Assim, 2 vezes no mesmo dia, escapei de morrer por pura sorte. Quando voltei, contei ao Sr. Coveio o que tinha acontecido, e como tinha acontecido. Ele me ordenou que voltasse imediatamente à mata, e me seguiu. Assim que chegamos, ele veio e me disse para parar o carro, e queria me ensinar a perder meu tempo e quebrar portões. Então, foi até um pé de eucalipto próximo e, com seu machado, cortou 3 açoites, que desbastou com seu canivete e ordenou que eu tirasse minha roupa. Não respondi, mas mantive as roupas. Ele repetiu seu comando, e eu novamente não respondi nem me dispus a tirar a roupa. Ao que ele veio para mim com a selvageria de um tigre, arrancou as minhas roupas e me bateu até ter estragado os açoites, me cortando com tanta selvageria que as marcas ficaram em mim por um longo tempo. Essa surra foi a primeira de muitas, por ofensas similares. Morei com o Sr. Coveio por 1 ano. Durante os primeiros 6 meses, não se passava uma semana em que eu não fosse açoitado. Era difícil eu não ter as costas doloridas, e minha falta de jeito era quase sempre a desculpa que o dava para me bater. Trabalhávamos até não aguentarmos mais. Bem antes do dia nascer estávamos de pé, com os cavalos alimentados, e, ao primeiro sinal da luz do dia, partíamos para o campo com nossas enxadas e parelhas de arar. O Sr. Coveio nos dava comida suficiente, mas pouco tempo para comê-la. Com frequência, tínhamos menos de 5 minutos para nossas refeições. Ficávamos no campo da aurora até que o último raio de sol tivesse partido. E, na época de recolher a forragem, às vezes, à noite, nos encontrávamos no campo, com as foices na mão. Coveio saía conosco. O que ele fazia para aguentar nosso passo era passar a maior parte da tarde na cama, depois sair à noitinha, refeito, e urgir que continuássemos a trabalhar com palavras, com seu exemplo e, frequentemente, com o chicote. O Sr. Coveio era um dos poucos feitores de escravos que podia e fazia trabalho braçal. Era um homem trabalhador, e sabia por experiência própria o que um homem ou um garoto conseguiam fazer. Não dava para enganá-lo nesse sentido. O trabalho continuava em sua ausência tanto como na sua presença, e ele tinha a manha de nos fazer sentir sua presença até quando não estava conosco, e isso lhe alcançava nos surpreendendo. Era difícil que ele viesse até onde estávamos trabalhando por campo aberto se pudesse se espreitar. Sempre buscava nos pegar de surpresa, e era tão hábil nisso que o chamávamos, entre nós, de cobra. Quando estávamos trabalhando no milharal, ele era capaz de rastejar sobre as mãos e os joelhos para evitar ser visto, e, então, levantava no meio de nós gritando vamos lá, vamos trabalhar. Sendo assaltados desta forma, não era seguro parar por um único momento,
Suas visitas eram como as de um ladrão na noite. Parecia sempre estar próximo, atrás de cada árvore, de cada toco, em cada arbusto e janela na fazenda. Às vezes, ele montava em seu cavalo como se fosse ir a St. Michael, a 11 quilômetros de distância, e, depois de meia hora, você podia vê-lo sentado no moirão da cerca, observando cada movimento dos escravos. Para fazer isso, ele deixava o cavalo amarrado na mata, e depois vinha até nós e nos dava ordens como se fosse encetar uma viagem longa, virar as costas para nós e se dirigir à fazenda como se fosse se aprontar. Mas, antes de chegar à metade do caminho, ele voltava e rastejava novamente para o canto da cerca ou para trás de uma árvore, e de lá nos espiava até o sol cair. O ponto forte do Sr. Covey era o seu poder de enganar. Sua vida era devotada a planejar e perpetrar as fraudes mais repulsivas. O que ele tinha de conhecimento ou de preceitos religiosos, ele usava de acordo com essa disposição para a ilusão, e parecia pensar-se capaz de enganar o próprio Todo-Poderoso. Ele entoava uma oração breve pela manhã e uma longa à noite, e parece estranho, mas poucas pessoas pareciam tão devotas quanto ele parecia ser às vezes. Suas cerimônias familiares sempre começavam com uma canção, e, como ele era um péssimo cantor, a tarefa de entoar o hino caía sobre mim. Ele lia a letra e acenava a cabeça para que eu começasse a cantar. Às vezes, eu começava, e, às vezes, não. Quase sempre, minha recusa em aquecer causava confusão. Para mostrar que não dependia de mim, ele começava a gaguejar o hino da maneira mais dissonante. Pobre homem, era tão bem-sucedido e pronto a enganar que acredito que, às vezes, enganava a si próprio, de forma a acreditar que era um adorador devoto e crente no mais alto Deus. E isso numa época em que se pode dizer que ele compeliu sua escrava a cometer o pecado do adultério. O que aconteceu nesse caso foi o seguinte: o Sr. Covey era um homem pobre, recém começando sua vida, e era capaz de comprar apenas uma escrava. Então, chocante como possa ser a ideia, ele a comprou como uma parideira. O nome dessa mulher era Caroline, e o Sr. Covey a comprou do Sr. Thomas Lowe, que ficava a cerca de 9,5 quilômetros 26 de St. Michael. Ela era uma mulher grande e atlética, de cerca de 20 anos. Já havia dado à luz uma criança, o que provava que ela podia fazer o que ele queria. Depois de comprá-la, ele contratou um homem casado do Sr. Samuel Harrison para viver com ele por um ano, e costumava colocar os dois juntos toda noite. O resultado foi que, no final do ano, a pobre miserável deu à luz gêmeos. Com isso, o Sr. Covey pareceu muito satisfeito, tanto com o homem como com a pobre mulher. Ele e sua mulher ficaram tão contentes que nada que pudessem e fizessem para Caroline enquanto se recuperava do parto era difícil ou bom o suficiente. As crianças foram consideradas uma adição de valor às suas riquezas. Se houve um ponto da minha vida em que a escória amarga de escravidão me foi mais amarga de beber do que nos demais, foi nos primeiros 6 meses da minha estadia com o Sr. Covey. Trabalhávamos em todos os climas. Nunca estava quente ou frio demais, não podia chover, soprar vento, nevar ou cair granizo o suficiente para nos impedir de trabalhar no campo. Trabalho, 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 tanto de dia quanto de noite. O dia mais longo para ele era curto, e a noite mais curta longa. Eu era um tanto intratável quando cheguei lá, mas alguns meses de sua disciplina me domaram. O Sr. Covey teve sucesso em me quebrar. Tive tanto meu corpo quanto meu coração e alma partidos. Minha plasticidade natural foi esmagada. Meu intelecto definhou. A disposição para ler foi-se embora. A fagulha alegre que brilhava em meus olhos morreu. A noite negra da escravidão se fechou sobre mim. E, ali, fui um homem transformado em bicho. Os domingos eram o único tempo que tinha para o lazer. Esses, eu passava em um estupor inumano, sem dormir nem estar desperto, embaixo de alguma árvore grande. Às vezes, eu levantava, um raio de liberdade e energia corria pela minha alma, trazendo um pequeno facho de esperança que brilhava por um momento e, então, desaparecia. Eu afundava de novo, lamentando minha condição miserável. Às vezes, fazia planos para tomar minha própria vida, junto com a de Covey, mas era impedido por uma mistura de esperança e medo. O que sofri naquela fazenda hoje parece mais um sonho ruim do que uma realidade dura. Nossa casa ficava próxima à baía do Chesapeake, cujo seio estava sempre cheio de velas de todos os cantos habitados do mundo. Aquelas naves lindas, vestidas do branco mais puro, tão agradáveis aos olhos dos homens livres, eram para mim fantasmas amortalhados, que me aterrorizavam e atormentavam com a consciência de minha infeliz situação. Com frequência,
Na quietude profunda de um domingo de verão, me quedei sozinho nos bancos imponentes daquela nobre baía e tracei o incontável número de velas se distanciando na direção do poderoso oceano. A visão delas sempre me afetava de um jeito poderoso. Meus pensamentos exigiam uma voz, e ali, sem testemunhas senão Deus, eu despejava as queixas de minha pobre alma, de meu jeito rude, evocando a multidão de naves que se moviam na distância. Vocês estão soltas dos atracadouros, e são livres. Eu tenho as correntes apertadas em torno de mim, e sou um escravo. Vocês se movem alegremente ao vento, e eu pesaroso diante do chicote. Vocês são os anjos de asas ligeiras da liberdade, que correm pelo mundo, enquanto eu estou confinado com elos de ferro. Ah, se eu fosse livre! Ah, se eu estivesse em um de seus conveses imponentes, e sob a proteção de suas asas. Mas, ai de mim, entre nós, correm as águas revoltas. Vão embora. Quem me dera ir também. Se eu soubesse nadar, se eu pudesse voar. Porque nasceu um homem se era pra ser embrutecido. A nave alegre se foi, se esconde na distância. E eu sou deixado para trás no inferno quente da escravidão. Deus me ajude. Deus me salve. Me liberte. Será que existe um Deus? Porque sou um escravo. Eu vou fugir. Eu não vou aguentar isso. Ser pego, ou ser livre. Eu vou tentar. Tanto faz morrer de febre como de malária. Só tenho uma vida a perder. E prefiro ser morto correndo do que morrer de pé. É só pensar, 160 quilômetros na direção norte, e eu estarei livre. Será que tento? Claro, se Deus me ajudar, eu consigo. Não posso viver e morrer um escravo. Eu vou pela água. Essa mesma baía ainda vai me carregar para a liberdade. Os barcos a vapor tomam rumo nordeste a partir de North Point. Eu farei o mesmo, e, quando chegar na ponta da baía, largo a minha canoa e vou na direção norte, direto através do Delaware, e para Pensilvânia. Quando chegar lá, não vão me pedir um passe. Eu posso viajar sem problemas. Quando vier a primeira oportunidade, eu me vou. Por enquanto, vou tentar aguentar o jugo. Eu não sou o único escravo do mundo, porque deveria fraquejar. Posso suportar tanto quanto qualquer outro. E, além do mais, sou apenas um garoto. E todos os garotos têm um senhor. Pode ser que a minha miséria como escravo só aumente as minhas alegrias, quando eu estiver livre. Um dia melhor vem surgindo. Essas coisas, eu costumava pensar, e falar comigo mesmo, me aguilhando por minhas penas até quase morrer em um momento. E, no instante seguinte, me reconciliando com meu destino infeliz. Já comentei que as minhas condições eram muito piores durante os primeiros 6 meses de minha estadia com o Senhor Covey do que nos 6 meses seguintes. As circunstâncias que levaram à mudança de comportamento do Senhor Covey para comigo são um marco na minha humilde história. Já mostrei como um homem foi feito escravo. Agora, conto como um escravo se tornou novamente um homem. Em um dos dias mais quentes de agosto de 1833, Bill Smith, William Hughes, um escravo chamado Eli e eu estávamos abanando trigo. Hughes estava recolhendo o trigo abanado da frente do folhe. Ele estava virando o trigo. Smith estava alimentando o abanador com mais trigo e eu estava levando o trigo até o folhe. O serviço era simples, requerendo mais força do que cabeça e, ainda assim, para alguém que não estava acostumado, era bem pesado. Por volta das 3 da tarde daquele dia desfaleci. Minha força me faltou, e fui tomado por uma forte dor de cabeça a ponto de me deixar tonto. Todo meu corpo tremia. Sabendo o que aconteceria, tentei me recompor, pois sentia que não podia parar de trabalhar. Trabalhei enquanto pude carregar o grão até o funil. Quando não pude mais ficar de pé, caí no chão, e a queda me pareceu enorme, como se estivesse em uma altura tremenda. O folhe, claro, parou. Cada um tinha sua parte da tarefa, e ninguém poderia assumir a tarefa do outro e continuar com a sua ao mesmo tempo. O Sr. Covey estava na casa, a quase 100 metros 27 de onde estávamos abanando. Ao ouvir o folhe parar, ele saiu imediatamente e veio para onde estávamos, e rapidamente inquiriu o que estava acontecendo. Bill respondeu que eu estava mal, e não havia ninguém para trazer o trigo até o folhe. Então, eu estava agachado junto ao moirão da cerca, esperando encontrar algum alívio saindo do olho do sol. Ele perguntou por mim, e disseram onde eu estava. Ele chegou para mim e, depois de me olhar por um tempo, perguntou o que estava vendo. Eu expliquei como pude, pois quase não tinha forças para falar. Então, ele me chutou com força nas costelas, e me mandou levantar. Tentei fazer o que ele mandava, mas caí de novo. Ele me deu outro chute, e me mandou levantar de novo. Novamente, tentei levantar, e, dessa vez, consegui ficar de pé. Mas, quando fui pegar a bacia com que estava alimentando o folhe, de novo eu tropecei e caí. Enquanto estava caído,
O senhor Covey pegou o sarrafo de nogueira com que Hughes estava recolhendo as medidas de trigo, e, com ele, me bateu fortemente na cabeça, cortando fundo, e o sangue correu livre. Com isso, me mandou novamente levantar. Não fiz nenhum esforço para obedecer, pois já tinha me decidido a deixá-lo fazer o seu pior. Logo depois de levar essa pancada, minha cabeça melhorou, e o senhor Covey tinha me deixado em paz. Neste momento, eu resolvi, pela primeira vez, ir até o meu senhor fazer uma reclamação e pedir sua proteção. Para fazer isso, tinha que caminhar 11 km 28 naquela tarde, o que, dentro das circunstâncias, era um empreendimento difícil. Eu estava fraco demais, tanto pelo mal-estar quanto pelos chutes e golpes que tinha levado. Entretanto, aproveitei quando Covey estava olhando para o outro lado e me dirigi a St. Michael. Consegui cobrir uma distância considerável no caminho para a mata até Covey me enxergar. Então, ele gritou para que eu voltasse, enumerando o que ele faria caso eu não o fizesse. Não dei bola para seus gritos e ameaças, e continuei pela mata tão rápido quanto meu corpo fragilizado conseguia me levar. E, imaginando que ele poderia me alcançar se fosse pela estrada, caminhei pelo mato, distanciado do caminho bastante para não ser visto, mas próximo o suficiente para não me perder. Eu não tinha ido longe quando minhas forças me faltaram de novo. Eu não conseguia avançar. Caí, e fiquei assim por um tempo considerável. O sangue ainda corria do ferimento em minha cabeça, e, por um tempo, pensei que iria sangrar até morrer. E até hoje acho que teria morrido se o sangue não tivesse coagulado em meu cabelo, fechando a ferida. Depois de jazer por cerca de 45 minutos, me levantei novamente e continuei meu caminho, por banhados e abrolhos, de pés descalços e sem chapéu, rasgando meus pés com cada passo. E depois de uma jornada de 11 quilômetros, que me levou 5 horas para empreender, cheguei à loja de meu senhor. Minha aparência, então, era capaz de afetar um coração de ferro. Estava coberto de sangue dos pés à cabeça. Meu cabelo era um coágulo de pó e sangue. Suponho que parecesse alguém que tinha escapado um antro de feras selvagens, mal saindo com vida. Neste estado, eu apareci diante de meu senhor, humildemente rogando que intercedesse por mim com sua autoridade e me protegesse. Contei as circunstâncias da melhor maneira que pude, o que pareceu tocá-lo. Às vezes, ele, então, se pôs a andar, tentando justificar Covey dizendo que eu provavelmente tinha merecido. Então, ele me perguntou o que eu queria que fizesse. A que lhe respondi que me deixasse ir para um novo lar, pois estava certo de que, se voltasse a viver com o Sr. Covey, eu acabaria por morrer lá, e que Covey, com certeza, iria me matar, pois parecia querer fazê-lo. O Sr. Thomas ridicularizou a ideia de haver qualquer perigo de o Sr. Covey me matar, e disse que conhecia o Sr. Covey e sabia que era um bom homem, e nem pensava em me tirar dele, até porque, se o fizesse, perderia o salário do ano inteiro. Eu pertencia ao Sr. Covey por um ano, e devia voltar para ele custasse o que custasse. Finalmente, me disse que deixasse de histórias ou ele iria cuidar de mim. Depois de me ameaçar dessa forma, me deu uma grande dose de sais e disse que eu iria ficar em St. Michael naquela noite, uma vez que já era bem tarde, mas que deveria retornar para o Sr. Covey cedo pela manhã e, se não o fizesse, ele iria cuidar de mim, o que significava me chicotear. Pousei lá naquela noite e, de acordo com as suas ordens, me dirigi à fazenda de Covey pela manhã. Era sábado, com o corpo cansado e o espírito quebrado. Não jantei naquela noite e nem tive um desejum pela manhã. Cheguei à fazenda de Covey pelas 9 horas, e, assim que passei a cerca entre a propriedade da senhora Kempia nossa, Covey saiu correndo de casa brandindo o chicote, disposto a me dar outra surra. Antes que me alcançasse, consegui chegar ao milharal e, como o milho estava bem alto, pude me esconder a contento. Ele parecia furioso, e procurou por mim um bom tempo. Meu comportamento era impensável. Finalmente, ele deixou sua perseguição de lado, imaginando, suponho, que eu tivesse que voltar para casa para comer alguma coisa, de forma que ele não precisava se incomodar em me procurar. Passei o dia inteiro no mato, pensando em minhas alternativas: ir para casa e ser açoitado até a morte ou ficar no mato e morrer de fome. Aquela noite, fiquei com Sandy Jenkins, um escravo que era meu conhecido. Sandy tinha uma mulher liberta que morava a 6 km 29 do Sr. Covey, e, como era sábado, ele estava a caminho para visitá-la. Contei a ele o que tinha acontecido e ele gentilmente me convidou para ir para casa com ele. Lá conversei sobre o ocorrido e fui aconselhado sobre qual seria o melhor caminho a tomar. Sandy era um bom conselheiro. Ele me disse que deveria voltar para o Sr. Covey, mas que, antes que eu fizesse, deveria ir com ele a outra parte da mata onde havia uma certa raiz que,
Se levasse comigo, carregando-a sempre no meu lado direito, me tornaria impossível de ser chicoteado pelo Senhor Covey ou por qualquer homem branco. Ele disse que carregava a sua por anos e que, desde que tinha começado, nunca mais havia recebido um único golpe, e nem esperava receber enquanto a carregasse. A princípio rejeitei a ideia de que o fato de carregar uma raiz pudesse ter o efeito que ele descrevia e não me dispus a fazê-lo. Mas Sandy descreveu seu caso com muito zelo, salientando que, mesmo que não adiantasse, não faria mal algum. Para agradá-lo, peguei a raiz e pendurei-a no meu lado direito, como instruído. Isso era domingo de manhã. Me dirigi imediatamente para casa, e, logo que entrei pelo portão do pátio, o Sr. Covey veio me receber. Ele falou comigo muito mansamente, me mandou tocar os porcos de um lote próximo e se dirigiu à igreja. Essa conduta estranha do Sr. Covey realmente me fez começar a imaginar se não havia qualquer coisa com a raiz que Sandy tinha me dado. E, se aquilo não tivesse acontecido no domingo, não podia ter atribuído essa conduta a nenhuma outra coisa senão aquela raiz. Assim, eu fiquei inclinado a pensar se aquela raiz não era mais do que eu havia pensado a princípio. Tudo correu bem até segunda de manhã, quando as virtudes da raiz foram testadas por completo. Bem antes do sol nascer, eu fui chamado para escovar, esfregar e alimentar os cavalos. Obedeci com gosto, mas, enquanto desempenhava minhas tarefas e tirava alguns fardos de feno do celeiro, o Sr. Covey entrou no estábulo com uma corda longa nas mãos, e, justo quando eu estava junto à escada, me pegou pelas pernas e tentou me amarrar. Assim que descobri o que ele pretendia fazer, dei um salto e, como ele estava segurando minhas pernas, me estatelei no chão do estábulo. O Sr. Covey pareceu pensar que eu estava à sua mercê, e que podia fazer o que quisesse. Mas nesse instante, de onde veio essa inspiração, eu não sei. Resolvi lutar e, agindo de acordo com essa resolução, agarrei o Sr. Covey pela garganta enquanto levantava. Ele estava agarrado em mim, e eu nele. Minha resistência havia sido tão inesperada que o Sr. Covey parecia ter sido pego completamente desprevenido. Ele tremia como uma folha. Isso me encorajou, e o agarrei fortemente, tirando sangue onde minhas unhas tocavam. O Sr. Covey logo gritou pedindo ajuda a Hughes, que veio e, enquanto Covey me segurava, tentou amarrar minha mão direita. Enquanto ele fazia, eu cuidava aí. Quando a oportunidade se apresentou, dei-lhe um chute tão forte nas costelas que ela passou mal. Esse chute não só enfraqueceu Hughes, mas também Covey. Quando ele viu Hughes se dobrando de dor, sua coragem se foi. Ele perguntou se eu tinha a intenção de continuar resistindo, e eu respondi que sim, viesse o que viesse, pois ele tinha me usado como um animal por 6 meses e eu não tinha nenhuma disposição de continuar a sê-lo. Com isso, ele tentou me arrastar até um bastão que estava encostado na porta do estábulo. Sua intenção era me nocautear com ele, mas, no momento em que ele se abaixou para pegar o bastão, peguei seu colarinho com ambas as mãos e o joguei para o chão com um safanão. Mais ou menos nessa hora Bill chegou, e Covey pediu ajuda a ele. Bill queria saber o que fazer, e Covey disse, agarre ele, agarre ele. Bill disse que o seu senhor tinha contratado ele para trabalhar, e não para ajudá-lo a me açoitar, e deixou que Covey e eu continuássemos nossa batalha. Ficamos nisso por quase 2 horas. Finalmente, Covey me soltou, bufando e sem fôlego, dizendo que, se eu não tivesse resistido, ele não teria me batido tanto. A verdade era que ele não tinha me batido nem um pouco, e achei que ele tinha levado o pior em nossa luta, pois não tinha tirado sangue algum de mim, mas eu o havia feito sangrar. Nos 6 meses seguintes que passei com o Sr. Covey, ele nunca pôs o dedo em mim com raiva. Ocasionalmente, ele dizia que não queria me punir de novo. Não, eu pensava, pois se vier, vai sair ainda pior que da outra vez. Essa briga com o Sr. Covey foi o ponto de virada de minha carreira como escravo. Ela reavivou as brasas mortiças da liberdade, e fez com que me sentisse novamente vivo e viril. Me lembrou de minha autoconfiança e de novo me inspirou a determinação de ser livre. A recompensa, caso triunfasse, valia qualquer coisa que pudesse se suceder. Até mesmo a morte. Só podem conhecer a profunda satisfação que senti naquele momento aqueles que repeliram com a própria força o braço sangrento da escravidão. Me sentia como nunca havia me sentido antes. Era uma ressurreição gloriosa, da tumba da escravidão para o paraíso da liberdade. Meu espírito, há muito esmagado, se ergueu novamente. A minha covardia partiu, e a coragem desafiadora tomou seu lugar. E, então, eu resolvi que, embora pudesse permanecer um escravo na forma, nunca mais seria um escravo de fato. Não hesitei em deixar saber aos outros que o homem branco que quisesse ter sucesso em me açoitar teria também que conseguir me matar. A partir deste momento,
Nunca mais fui açoitado de verdade, embora tenha permanecido um escravo por 4 anos ainda. Lutei várias vezes, mas nunca fui açoitado por um longo tempo. Me surpreendeu que o Sr. Covey não tivesse imediatamente mandado um oficial me levar ao Pelourinho, e lá me açoitado regularmente pelo crime de ter levantado a mão contra um homem branco em legítima defesa. A única explicação em que consigo pensar não me satisfaz de todo, mas, já que é a única, transcrevo aqui. O Sr. Covey tinha uma grande reputação como um feitor de escravos e domador de negros. Essa reputação era de uma importância considerável para ele. E era justamente o que seria ameaçado caso ele tivesse me mandado, um rapaz de uns 16 anos, para o Pelourinho, diante de todos. Assim, para preservar sua reputação, ele deixou que eu permanecesse impune. Meu serviço ao Sr. Edward Covey terminou no Natal de 1833. Os dias entre o Natal e o Ano Novo são feriado, e não nos era dado nenhum trabalho a não ser alimentar e cuidar do gado e dos demais animais. Esse tempo entendíamos como algo que nos era dado graças a nossos senhores, e usávamos e abusávamos dele com quase total liberdade. Aqueles de nós que tinham família distante geralmente tinham licença de ir passar aqueles 6 dias junto dela. O tempo de lazer, porém, era empregado de diversas maneiras. Aqueles de nós que eram calmos e sóbrios, pensadores e engenhosos, passavam o tempo fazendo vassouras de milho, esteiras, buçaletes de cavalos e cestos. Outros iam caçar gambás, lebres e guaxinins. Mas a maior parte de nós se dedicava a jogos e brincadeiras, como jogos de bola, lutas e corridas, a tocar a rabeca, a dançar e a beber uísque. E esses últimos tipos de dispersão eram os que mais agradavam aos senhores. Um escravo que trabalhasse durante o feriado não parecia merecê-lo, de acordo com a opinião deles, mas era considerado como alguém que rejeita as graças de seus senhores. Era visto como uma desgraça não ficar bêbado no Natal, e como um preguiçoso aquele que, durante o ano, não tivesse conseguido os meios para comprar uísque suficiente para durar o feriado inteiro. Pelo que eu sei do efeito desses feriados nos escravos, acredito que são a maneira mais efetiva empregada pelos escravagistas para conter as ameaças de insurreição. Se eles abandonassem essa prática, não tenho a menor dúvida de que uma insurreição imediata dos escravos se seguiria. Esses feriados servem como condutores ou válvulas de segurança que continham o espírito rebelde da humanidade escravizada. E, se não fosse por eles, o escravo seria forçado a se rebelar pelo mais intenso desespero. E aí dos escravagistas, no dia que resolver dispensar esses condutores, aviso que, se tentarem fazê-lo, um espírito se elevará entre os cativos, mais temível que mais apavorante terremoto. Os feriados são parte integrante da fraude vulgar, danosa e desumanizante, da escravatura. Alegam que é um costume nascido da benevolência dos escravagistas, mas tenho que dizer que é o resultado do egoísmo e de uma das fraudes mais vulgares cometidas contra o escravo oprimido. Não dão ao escravo esse tempo livre porque não querem que ele trabalhe, mas porque sabem que seria perigoso privá-lo dele. Isso pode ser deduzido do fato de que os escravagistas preferiam ver seus escravos passar o feriado de uma maneira que ficassem tão contentes em vê-lo acabar quanto com seu início. Seu objetivo parecia ser o de enojar os escravos com o prospecto da liberdade ao jogá-los nos mais profundos estágios de dissipação. Por exemplo, os feitores não apenas gostam de ver o escravo se embebedar, como também adotam várias estratégias para embebedá-lo. Um desses estratagemas é o de apostar com eles quem consegue beber mais uísque sem ficar bêbado. E, desse modo, conseguem fazer uma multidão inteira beber além da conta. Assim, quando o escravo implora uma liberdade virtuosa, o astuto feitor, sabendo de sua inocência, lhe dá uma dose de dissipação e vício a que dá o nome mentiroso de liberdade. A maioria de nós costumava bebê-la, e o resultado é o que seria de se esperar. Muitos de nós eram levados a pensar que havia pouca diferença entre a liberdade e a escravidão. Sentíamos, muito apropriadamente, que tanto fazia sermos escravos de outros homens como do rum, de forma que, quando o feriado acabava, nos levantávamos a tropegos da sujeira em que chafurdávamos, respirávamos fundo e marchávamos para o plantio, nos sentindo, no geral, felizes por sair daquilo que nosso Senhor tinha nos dado como liberdade, direto para os braços da escravidão. Comentei que esse tratamento é uma parte de todo o sistema de fraudes e desumanidade da escravatura. E é isso mesmo. Esse subterfúgio de enojar o escravo com a liberdade por só lhe permitir ver a liberdade sendo abusada era empregado também de outras formas. Por exemplo, um escravo que adora melaço um belo dia rouba um pouco seu senhor. Então, na maioria dos casos,
vai até a cidade e compra uma grande quantidade do produto. Ele volta para casa, pega seu chicote e ordena ao escravo que coma o melaço até que sinta ânsias só de ouvir falar no produto. E o mesmo estratagema era usado também para impedir que os escravos pedissem mais que sua ração regular de comida. Seu senhor fica furioso, mas, não querendo mandar o escravo embora sem comida, dá mais que o necessário e o obriga a comer dentro de determinado tempo. Assim, se o escravo reclama que não consegue comer, dizem que não fica satisfeito nem com pouco nem com demais, e é açoitado por ser difícil de agradar. Tenho muitos casos semelhantes para ilustrar o mesmo princípio, e a todos observei eu mesmo, mas acho que os casos que já citei são suficientes. A prática é, afinal, muito comum. Em 1º de janeiro de 1834, eu deixei o Sr. Covey para ir morar com o Sr. William Freeland, que vivia a cerca de 5 quilômetros de St. Michael. Logo percebi que o Sr. Freeman era um homem muito diferente do Sr. Covey. Embora não fosse rico, ele era o que se podia chamar de um cavalheiro sulista educado. O Sr. Covey, como ilustrei, era um domador de negros e feitor de escravos muito bem treinado. Mas esse novo senhor, embora fosse também um escravagista, parecia possuir algum cuidado com sua honra, alguma reverência pela justiça e algum respeito pela humanidade, enquanto que outro parecia completamente insensível a todos esses sentimentos. O Sr. Freeland tinha muitos dos defeitos comuns aos escravagistas, como ser por demais impetuoso e temível, mas também é justo que diga que ele não tinha nenhuma mácula dos vícios degradantes que no Sr. Covey eram contumazes. Um era franco e aberto, e sempre sabíamos onde encontrá-lo. O outro era um artista da enganação, e só podia ser compreendido por aqueles que tinham as manhas de detectar suas fraudes e artifícios. Outra vantagem que ganhei com meu novo senhor era que ele não fingia nem dizia ser religioso, e isso, na minha opinião, era realmente uma grande vantagem. Eu não hesito em dizer que a religião, no Sul, é apenas uma cortina para cobrir os crimes mais horrendos, pois justifica as barbáries mais apavorantes, santifica as mais odiosas mentiras e é um abrigo escuro no qual os pecados mais negros, sujos, nojentos e infernais dos escravagistas encontram a proteção mais segura. Se eu fosse novamente reduzido às correntes da escravidão, considero que a pior calamidade que poderia me acontecer seria me tornar novamente escravo de um senhor religioso, pois dentre todos os escravagistas que conheci, os religiosos eram os piores, sempre os mais mesquinhos e baixos, os mais cruéis e covardes de todos. Fui azarado o bastante para não só ter pertencido a um senhor religioso, mas por viver em uma comunidade deles. Próximo ao Sr. Freeland, morava o reverendo Daniel Eden, e, na mesma vizinhança, morava o reverendo Rigby Hopkins. Esses eram membros e ministros da Igreja Reformada Metodista. O Sr. Eden possuía, entre outros, uma mulher escrava cujo nome não recordo. As costas dessa mulher passavam semanas literalmente em pedaços, esfoladas pelo chicote desse religioso e impiedoso patife. Ele costumava contratar trabalhadores, e seu lema era: se o escravo se comporta bem ou mal, é o dever de seu senhor bater nele esporadicamente, para lembrá-lo de sua autoridade. Assim pregava, e assim fazia. O Sr. Hopkins era ainda pior que o Sr. Eden. Este se gabava de sua habilidade no trato de escravos, e o principal elemento de seu governo era o de surrar escravos antes que o merecessem. Eles sempre conseguiam mais escravos para flagelar todas as segundas pela manhã. Ele fazia isso para causar medo e espalhar o terror por aqueles que escapavam à chibata. Seu plano era punir até as menores ofensas para prevenir ofensas mais graves de serem cometidas. O Sr. Hopkins conseguia sempre achar uma desculpa para chicotear um escravo. Seria de estontear uma pessoa que não estivesse acostumada com a escravidão a facilidade com que um escravagista consegue encontrar coisas que servissem de desculpa para surrar um escravo. Um mero olhar ou movimento, um erro, acidente ou falta de força. Todos são motivos que poderiam levar um escravo a ser chicoteado a qualquer momento. O escravo que parece insatisfeito, disse que tem o diabo no corpo, e ele tem que ser expulso às chibatadas. O escravo que responde ao Senhor, ele é por demais ativo, e tem que ser abotoado uma casa mais abaixo. O escravo esquece de tirar o chapéu quando um branco se aproxima. Lhe falta reverência, e deve ser chicoteado por isso. Ele ousa justificar seu comportamento quando lhe censuram. Então, é um sem-vergonha, um impudente, um dos maiores crimes em que um escravo pode incorrer. Ele ousa sugerir uma maneira diferente de fazer alguma coisa que seu mestre ordenou. Ele é presunçoso e cheio de si, e nada além da surra servirá para tratá-lo. Ele, ao trabalhar, quebrou um arado ou uma enxada, é porque é descuidado, e, por isso,
Um escravo sempre tem de ser chicoteado. O Sr. Hopkins sempre conseguia encontrar alguma coisa desse tipo para justificar o uso do açoite. E era difícil que não aproveitasse cada oportunidade. Não havia um só homem no condado inteiro que os escravos não prefeririam ter como mestre a viverem com esse reverendo Sr. Hopkins. E, ainda assim, não havia um só homem na vizinhança que professasse ser mais religioso, fosse mais ativo nas cerimônias, mais atencioso nas reuniões de classe, recepções, encontros de orações nem mais devotos na vida familiar, que rezassem tão cedo, até tão tarde ou durante tanto tempo, do que esse reverendo feitor de escravos, Rigby Hopkins. Mas, voltando ao Sr. Freeland e a minha experiência enquanto empregado em sua fazenda, ele, assim como o Sr. Covey, nos dava o suficiente para comer, mas, ao contrário do Sr. Covey, nos dava também tempo para fazer as refeições. Trabalhávamos duro, mas sempre entre o nascer e o pôr do sol. Ele exigia bastante trabalho, mas nos dava boas ferramentas para empreendê-lo. O tratamento que recebi enquanto fiquei com ele sempre foi celestial, comparado com o que vivi nas mãos do Sr. Edward Covey. O Sr. Freeland era dono de apenas 2 escravos. Seus nomes eram Henry Harris e John Harris. O resto de seus trabalhadores eram contratados. Estes eram eu próprio, Sandy Jenkins e Andy Caldwell. Henry e John eram inteligentes, e, pouco depois que cheguei ali, consegui interessá-los em aprender a ler. Esse desejo logo se espalhou também nos outros. Eles rapidamente conseguiram velhas cartilhas de alfabetização. Eu acabei tendo que concordar em manter uma escola dominical. Desse modo, passei a dedicar meus domingos a ensinar meus irmãos escravos a ler. Nenhum deles sabia as letras quando lá cheguei. Alguns dos escravos das fazendas vizinhas descobriram o que estava acontecendo, e também tiraram proveito dessa singela oportunidade de aprender a ler. E todos os que vinham entendiam que era necessário manter nossas atividades em segredo tanto quanto possível. Era preciso manter nossos piedosos senhores de St. Michael ignorantes do fato de que, em vez de passar o domingo lutando, boxeando e bebendo uísque, estávamos tentando aprender a ler a palavra de Deus, pois eles prefeririam nos ver entretidos nesses esportes degradantes do que ver nós nos comportarmos como criaturas intelectuais, morais e respeitáveis. Meu sangue ferveu ao lembrar a maneira com que os senhores Surrey Fairbanks e Garrison West, ambos cidadãos proeminentes e em contato com muitos outros, vieram correndo para cima de nós com bastões para quebrar nossa virtuosa escola dominical em St. Michael, e se diziam cristãos, humildes seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas de vago, novamente, mantinha minha escola dominical na casa de um negro liberto, cujo nome acho imprudente mencionar. Se o caso fosse conhecido, poderia lhe causar graves embaraços, apesar de o crime de ter hospedado a escola tenha se dado 10 anos atrás. Cheguei a ter mais de 40 alunos do melhor tipo, cheios de vontade de aprender. Eram de todas as idades, mas principalmente homens e mulheres feitos. Aqueles foram grandes dias para minha alma. O trabalho de instruir meus irmãos era a empresa mais doce com que já havia sido abençoada. Amávamos uns aos outros, e deixá-los no fim do domingo era uma verdadeira provação. Quando penso que aquelas preciosas almas hoje estão trancadas na prisão da escravidão, meus sentimentos transbordam e fico pronto a gritar: será que um Deus correto governa o universo? E por que ele segura os trovões em sua mão direita se não é para fulminar o opressor, e livrar a vítima da mão do malfeitor? Aquelas almas queridas não iam à escola dominical porque isso era popular, e nem eu as ensinava porque era uma ocupação respeitável. A cada momento em que estavam na aula, estavam sujeitos a ser descobertos e levar 39 chibatadas. Eles vinham porque desejavam aprender. Suas mentes estavam sendo assassinadas por seus senhores cruéis. Eles estavam trancados em uma perpétua escuridão intelectual. Eu os ensinava porque era um deleite para minha alma fazer algo que pudesse melhorar a condição de minha raça. Mantive minha escola dominical durante todo o ano em que vivi com o Sr. Freeland. Além da escola dominical, devotei 3 noites por semana, durante o inverno, a ensinar os escravos em minha casa. E tenho a felicidade de saber que vários daqueles que vinham à escola dominical aprenderam a ler, e que ao menos, está livre por minha intervenção. O ano se passou sereno. Pareceu durar só a metade do anterior. Eu o atravessei sem levar um único golpe, e dou ao Sr. Freeland o crédito de ser o melhor senhor que já tive, até que me tornei meu próprio senhor. Porque a serenidade com que aquele ano se passou foi, em grande parte, graças à companhia de meus irmãos escravos. Eles eram almas nobres, de corações que não só eram amáveis, mas também cheios de coragem. Éramos ligados e interligados uns aos outros. Eu os amava com um amor que nunca havia experimentado antes, e,
Aos que dizem que os escravos não se amam ou confiam uns nos outros, respondo que jamais amei ou confiei em alguém tanto quanto em meus irmãos escravos, em especial aqueles com quem vivi na fazenda do Senhor. Freeland. Acredito que teríamos morrido uns pelos outros. Jamais fazíamos nada sem nos consultar mutuamente, e não nos separávamos. Éramos um, tanto por nossos temperamentos e disposições quanto pelas provações mútuas a que estávamos inevitavelmente sujeitos, como escravos. No final do ano de 1834, o Sr. Freeland novamente me contratou como meu senhor, pelo ano de 1835. Mas, dessa vez, eu queria viver em terras livres, além de com Freeland 30, e não estava satisfeito, portanto, em viver com ele ou qualquer outro escravagista. Com o início do ano, comecei a me preparar para uma última empresa. Queria decidir o meu destino de um jeito ou de outro. A minha tendência era subir 31. Me aproximava da idade adulta, e, cada ano que passava, me encontrava ainda escravo. Esses pensamentos me despertaram. Tinha que fazer alguma coisa. Resolvi, então, que o ano de 1835 não passaria sem que eu tentasse assegurar minha liberdade, mas não queria guardar para mim esse intento. Meus irmãos escravos me eram queridos, e estava ansioso para que eles participassem de minha determinação vivaz. Assim, com a maior prudência, comecei a tatear por seus pensamentos e ideias, buscando insuflar em suas mentes a ideia da liberdade. Estava determinado a desenvolver o plano e os meios de nosso escape, e, enquanto isso, busquei em todas as ocasiões de mostrar a odiosa fraude e a desumanidade da escravidão. Primeiro, procurei Henry, depois John, e depois os outros. Encontrei, em todos, corações ardentes e espíritos nobres. Eles estavam ansiosos por me escutar, e preparados para agir quando um plano factível fosse proposto. Era o que eu queria. Falei a eles sobre a falta de hombridade que era se submeter à nossa escravidão sem ao menos buscar a liberdade. Nos encontrávamos com frequência, e consultávamos uns aos outros, e contávamos nossos medos e esperanças, enumerando as dificuldades, reais e imaginadas, que encontraríamos pelo caminho. Às vezes, estivemos por desistir e nos resignar a nosso destino infeliz. Em outras, nos firmamos em nossa determinação inflexível de partir. Sempre que sugeríamos um plano, havia um recuo. A probabilidade não estava do nosso lado. Nosso caminho estava cheio de grandes obstáculos, e, mesmo que conseguíssemos chegar ao final, nosso direito à liberdade ainda era questionável, pois ainda estávamos sujeitos a sermos presos. Não havia ponto, neste lado do oceano, em que pudéssemos gozar de liberdade. Não sabíamos nada a respeito do Canadá. Nosso conhecimento do norte não se estendia além de Nova York, e era um pensamento terrível de fugir para lá apenas para ficar sempre à mercê de sermos retornados à condição de escravos, com a certeza de sermos tratados 10 vezes pior do que antes por conta de nossa fuga. E o caso, às vezes, era outro. Em cada portão em que precisávamos passar, imaginávamos um soldado. Em cada balsa, um guarda. Em cada ponte, uma sentinela. Em cada mata, uma patrulha. Éramos cercados por todos os lados, pensando nas dificuldades, reais ou imaginárias, o bem que queríamos conquistar e o mal que lutávamos para escapar. Em uma mão, a escravidão, uma realidade dura, nos olhando com olhos terríveis, seus roubos vermelhos com o sangue de milhões, devorando avidamente nossa própria carne. Na outra, perdida na distância, sob a luz tremeluzente da estrela polar, atrás de alguma colina íngreme ou uma montanha coberta de neve, estava a dúbia liberdade, nos chamando, com as mãos semicongeladas, para que desfrutássemos de sua hospitalidade. Só isso, às vezes, já era o bastante para nos deter. Mas, quando tentávamos perscrutar a estrada adiante, ficávamos com frequência consternados. Em ambos os lados, estava o senho da morte, que assumia as formas mais horrendas. Aqui, era a fome, que nos levava a devorar a própria carne. Ali, lutávamos contra as ondas e acabávamos afogados. Lá, nós éramos alcançados e feitos em pedaços pelas presas terríveis dos mastins. Éramos picados por escorpiões, perseguidos por criaturas selvagens, mordidos de cobras e, finalmente, após quase ter chegado ao ponto desejado, após atravessar rios a nado, encontrar bestas selvagens, dormir nas matas, passar fome e desabrigo, éramos alcançados por nossos perseguidores e, por nossa resistência, mortos a tiros ali mesmo. Posso dizer que essas imagens, às vezes, nos aturdiam, e nos faziam pensar que era preferível suportar os males que sofríamos do que partir de encontro a outros, dos quais não sabíamos nada. 32 Em nossa determinação de escapar, fomos ainda mais incisivos do que Patrick Henry,
quando este se resolveu pela liberdade ou morte. 33. Conosco era na melhor das hipóteses uma liberdade duvidosa, e quase a morte certa se falhássemos. De minha parte, preferia a morte à servidão. Um de nós, Sandy, desistiu da empreitada, mas continuou a nos encorajar. Nosso grupo, então, era constituído por Henry Harris, Jonah Harris, Henry Bailey, Charles Roberts e eu. Henry Bailey era meu tio, e pertencia a meu senhor. Charles casara com a minha tia, e pertencia ao sogro de meu senhor, o senhor William Hamilton. O plano que acabamos adotado era pegar uma grande canoa do senhor Hamilton e, no sábado à noite, anterior aos feriados de Páscoa, remar direto pela Baía do Chesapeake. Quando chegássemos à ponta da baía, entre 110 e 130 quilômetros de onde morávamos 34, iríamos deixar a canoa derivar e seguir a estrela polar até que estivéssemos fora de Maryland. A razão por que escolhemos ir pela água era porque era mais difícil que suspeitassem que estávamos fugindo. Esperávamos ser tomados por pescadores, além do que, se fôssemos por terra estaríamos sujeitos a todo tipo de problema. Qualquer branco que quisesse poderia nos parar e nos submeter a um exame. Na semana anterior à nossa partida, escrevi diversas cartas de proteção, uma para cada um de nós. Pelo que me lembro, seu conteúdo era o seguinte: através desta, venho certificar que eu, abaixo assinado, dei ao portador desta missiva, meu servo, total liberdade para ir a Baltimore e lá passar os feriados de Páscoa. Escrito de meu próprio punho, etc. 1835. William Hamilton. Próximo a St. Michael, no condado de Talbot, Maryland. Nós não íamos a Baltimore, mas, ao subir a baía, estaríamos indo em direção a Baltimore, e essa proteção tinha a intenção de nos salvaguardar apenas enquanto estivéssemos nela. Quando o dia de nossa partida se aproximou, ficamos mais e mais ansiosos. Era verdadeiramente um caso de vida ou morte para nós. A força de nossa determinação logo seria plenamente testada. Nesses dias, eu estive muito ativo explicando cada dificuldade, removendo cada dúvida, dispersando todo o medo e inspirando a todos com a firmeza indispensável ao sucesso em nossa empresa, assegurando-os de que a metade da jornada era dar o primeiro passo. Tínhamos discutido o suficiente, e estávamos prontos para começar. Se não fosse então, não seria nunca, e, se não pudéssemos nos decidir a nos mexer, era melhor cruzarmos os braços e aceitar que só servíamos para sermos escravos. Isso, nenhum de nós conseguia engolir. Todos ficamos firmes, e, em nossa última reunião, juramos novamente, de maneira solene, que, na hora combinada, partiríamos em busca de nossa liberdade. Isso foi no meio da semana em que iríamos partir. Cada um foi, como de costume, para seu local de trabalho, mas com os peitos agitados pelo pensamento das proezas perigosas que teríamos que desempenhar. Tentamos esconder nossos sentimentos tanto quanto possível, e penso que me fizemos muito bem. Após uma espera aflitiva, veio a manhã de sábado, sendo que partiríamos de noite. Fiquei alegre com sua chegada, pronto para o que quer que trouxesse. Não tinha dormido na noite de sexta. Eu provavelmente estava mais ansioso que os outros porque era, por consenso, encabeçando o grupo. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso pairava solidamente sobre mim. A glória de um e o tumulto do outro eram, também, meus. As primeiras 2 horas daquela manhã foram tais que nunca tinha passado nada semelhante até então, e espero não passar de novo. Cedo da manhã, costumávamos ir para os campos. Estávamos espalhando estrume e, de repente, enquanto fazia isso, fui tomado por um sentimento indescritível, que me levou a virar para Sandy, que estava do meu lado, e dizer: fomos traídos. Sim, disse ele, acabei de pensar a mesma coisa. Não dissemos mais nada. Nunca estive mais certo de algo. A corneta tocou como de costume, e fomos do campo para casa para o café da manhã. Eu fui mais pelas aparências do que por querer comer alguma coisa. Assim que me aproximei da casa, ao olhar para o portão da Alameda, notei 4 homens brancos, com 2 negros. Os brancos estavam a cavalo, e os negros caminhando atrás deles, como se estivessem amarrados. Fiquei observando-os até que chegassem ao portão. Ali pararam, e amarraram os negros no poste. Eu ainda não estava certo do que estava se passando. Em alguns instantes, o senhor Hamilton entrou com uma rapidez que indicava muito nervosismo. Cavalgou até a porta e perguntou pelo senhor William. Quando lhe disseram que estava no celeiro, o senhor Hamilton, sem desmontar, correu rapidamente para o celeiro. Alguns momentos depois, ele e o senhor Freeland voltaram a casa. Então, os 3 policiais já tinham chegado e desmontado com bastante pressa, amarrado seus cavalos e encontrado o senhor William e o senhor Hamilton, que voltavam do celeiro,
Depois de conversar por um tempo, todos foram até a porta da cozinha. Não havia ninguém na cozinha a não ser eu e John. Henry e Sandy estavam no celeiro. O Sr. Freeman espreitou pela porta e chamou meu nome, dizendo que havia alguns cavalheiros esperando para falar comigo. Fui até a porta e perguntei o que queriam, ao que imediatamente me agarraram e, sem me dar qualquer satisfação, amarraram minhas mãos uma na outra. Insisti em saber qual era o problema, e eles me explicaram longamente que tinham descoberto que eu tinha estado em alguma dificuldade e que seria questionado diante de meu senhor. Se a informação fosse falsa, eu não seria punido. Alguns momentos depois, eles conseguiram amarrar John, ao que se voltaram para Henry, que, então, tinha voltado, e o mandaram cruzar as mãos. Eu não, disse Henry, em tom firme, indicando estar preparado para enfrentar as consequências de sua recusa. Você não? Perguntou Tom Graham, o policial. Não vou, disse Henry, ainda mais enfático. Com isso, 2 dos policiais puxaram suas pistolas polidas e juraram pelo senhor que ou ele cruzava as mãos, ou eles o matavam. Ambos engatilharam as pistolas e dedos no gatilho foram até Henry enquanto diziam que, se ele não cruzasse os braços, eles iam explodir seu maldito coração a tiros. Atirem, atirem! Gritou Henry. Vocês só vão me matar uma vez. Atirem, atirem, malditos sejam. Eu não vou ser amarrado. Isso ele falou alto, em desafio, e, ao mesmo tempo, com um movimento rápido como um raio, com um só golpe arrancou as pistolas das mãos de ambos os policiais. Quando ele fez isso, todos caíram em cima dele, e, depois de bater nele por um tempo, finalmente o renderam e o amarraram. Durante a briga, eu consegui, não sei como, pegar o meu passe e colocá-lo no fogo. Estávamos todos amarrados então, e, bem na hora em que íamos partir para a cadeia de Aston, Betty Freeman, a mãe de William Freeman, veio até a porta com a mão cheia de biscoitos e os dividiu entre Henry e John. Ela, então, começou um discurso que era mais ou menos o seguinte, se dirigindo a mim, ela disse: seu diabo covarde, foi você quem colocou a ideia de fugir nas cabeças do Henry e do John. Se não fosse por você, seu diabo e o mulato de pernas longas, nem Henry nem John teriam pensado em fazer uma coisa dessas. Eu não respondi nada, e imediatamente fui arrastado na direção de St. Michael. Logo antes da escaramuça com Henry, o Sr. Hamilton havia sugerido que seria apropriado fazer uma busca pelas cartas de proteção que ouvira que o Frederick tinha escrito para ele próprio e o resto. Mas, no exato momento em que ele se dispunha a conduzir a busca, sua ajuda foi necessária para subjugar Henry, e o excitamento resultante da briga fez com que eu esquecessem da busca aos documentos, ou julgassem perigoso, dadas as circunstâncias, empreendê-la. Então, ainda não estávamos condenados por nossa intenção de fugir. Quando chegamos na metade do caminho para St. Michael, enquanto os policiais que nos tinham sob custódia estavam olhando para a frente, Henry me perguntou o que deveria fazer com seu passe, e eu disse que o comesse com o biscoito e não dissesse nada sobre o plano. Ele passou o recado adiante. Não digo nada. E não digo nada, dissemos todos. Nossa confiança mútua não havia sido perturbada, mesmo depois de a calamidade cair sobre nós. Tínhamos resolvido vencer ou falhar juntos. Agora, estávamos preparados para tudo. Naquela manhã, seríamos arrastados 25 quilômetros 35 atrás de cavalos. E, então, jogados na cadeia de Aston. Quando chegamos em St. Michael, passamos por uma espécie de interrogatório. Negamos que tivéssemos um plano para fugir, mais para descobrir quais as evidências que tinham contra nós do que para tentar evitar sermos vendidos. Como já disse, estávamos prontos para isso. O fato é que não ligávamos muito para onde iríamos parar, enquanto estivéssemos juntos. Nossa maior preocupação era nos separarem. Receávamos isso mais do que qualquer coisa deste lado da morte. Descobrimos que evidência contra nós era o testemunho de uma pessoa, que nosso Senhor não iria nomear, mas a respeito da qual chegamos a uma decisão unânime. Sabíamos quem era o informante. Fomos, então, mandados à cadeia de Aston. Quando lá chegamos, fomos entregues ao xerife, o Sr. Giuseppe Graham, e colocados por ele atrás das grades. Henry, John e eu ficamos na mesma cela, e Charles e Henry Bailey em outra. O objetivo deles era nos separar para evitar que combinássemos nossa versão. Não estávamos na cadeia há nem 20 minutos quando um enxame de mercadores de escravos veio nos ver para inquirir se estávamos à venda. Seres assim, eu nunca tinha visto antes. Me senti cercado por demônios de perdição. Um bando de piratas não se pareceria tanto com seu pai, o diabo. Eles riam e sorriam para nós, dizendo: meus rapazes, agora os pegamos. Não é mesmo? E,
Depois de nos provocar de diversas maneiras, eles nos examinaram um por um, com a intenção de determinar nosso valor. Eles nos perguntavam descaradamente se não gostaríamos de tê-los como senhores. Não respondemos, e deixamos que decidissem eles mesmos a resposta. Então, eles nos amaldiçoaram e praguejaram contra nós, dizendo que sabiam como tirar o diabo de nós em um instante se fôssemos parar em suas mãos. Enquanto estávamos na cadeia, ficamos muito mais confortáveis do que esperávamos. Não tínhamos muito de comer, e o que tínhamos não era muito bom, mas a cela era limpa e boa, e podíamos olhar a rua pela janela. Tudo muito melhor do que se tivéssemos sido postos em uma das celas escuras e mofadas. No todo, nos demos muito bem, até onde iam os aposentos e os carcereiros. Logo após o feriado acabar, contrariando nossas expectativas, o Sr. Hamilton e o Sr. Freeland vieram até Aston e tiraram Charlie, os dois Henrys e John da cadeia, e os levaram para casa, ficando eu sozinho. Eu encarei essa separação como definitiva, e isso me doeu mais do que qualquer outra coisa no episódio inteiro. Imaginei que eles tinham conversado e decidido que eu era a razão de os outros quererem fugir. Como o inocente não deve sofrer junto com o culpado, resolveram levar os outros para casa e me vender como um aviso para os que tinham ficado. Tenho que dizer da nobreza do Henrique, ele parecia tão hesitante em deixar a prisão quanto ficou ao deixar a casa para ir para a prisão, mas sabíamos que ia nos separar de qualquer maneira caso fôssemos vendidos e, como ele estava em suas mãos, resolveu ir pacificamente para casa. Eu havia sido deixado à minha própria sorte atrás dos muros de pedra da prisão. Poucos dias antes, eu estava cheio de esperança, queria estar a salvo em uma terra de liberdade. Agora estava coberto de tristeza, afundado no mais completo desespero. Pensei que a possibilidade de ser livre se tinha ido para sempre. Fui mantido dessa maneira cerca de uma semana, ao fim da qual o capitão Audi, meu senhor, para minha surpresa e completa estupefação, veio me libertar, com a intenção de me mandar, com um cavalheiro seu conhecido, para o Alabama. Mas, por uma razão ou outra, ele acabou não me mandando para o Alabama, mas resolveu me mandar a Baltimore, para morar novamente com seu irmão Hugh e aprender um ofício. Assim, após uma ausência de 3 anos e 1 mês, eu tinha a permissão de retornar à minha antiga casa em Baltimore. Meu senhor me mandou embora porque por lá existia um grande preconceito contra mim na comunidade, e ele temia que eu fosse morto. Poucas semanas depois de chegar a Baltimore, o senhor Hugh me empregou com o senhor William Gardner, um grande construtor de navios em Fells Point. Fui mandado para lá para aprender a entalhar, mas o lugar não se mostrou adequado para este objetivo. O senhor Gardner estava entretido naquela primavera com a construção de 2 navios de guerra, supostamente para o governo mexicano. Essas naves tinham que ser lançadas em julho daquele ano, e, se perdesse o prazo, o senhor Gardner perderia muito dinheiro. Assim, quando entrei lá, a pressa era tudo. Não havia tempo para aprender nada. Cada homem fazia o que ele sabia fazer. Quando entrei no estaleiro, o senhor Gardner me mandou fazer o que os carpinteiros me mandassem, o que na prática significava que tinha que obedecer e auxiliar 75 homens. Sua palavra era minha lei. Minha situação era muito difícil. Às vezes, precisava de 12 pares de mãos, pois era chamado para 12 coisas em um único minuto. 3 ou 4 vozes me chamavam ao mesmo tempo. Era: Fred, venha me ajudar a recortar esta tábua. Fred, leve esta madeira para lá. Fred, me ajude a serrar a ponta desta prancha. Fred, traga aqui aquela roldana. Fred, traga uma lata de água. Fred, rápido, me traga o pé de cabra. Fred, segura a ponta desta ripa. Fred, vá até o serralheiro e me traga outra furadeira. Ei, Fred, corra para cá e me traga uma nova entalhadeira. Fred, meu rapaz, me ajude aqui e faça um fogo embaixo desta caldeira. É com acento circunflexo, negro. Venha virar essa mó. Venha cá, aqui, rápido, e dobre esta ripa para diante. Alô, alô, alô. 3 vozes ao mesmo tempo. Venha cá, vá para lá, fique onde está. Desgraçado, se você se mexer eu estouro seus miolos. Essa foi a minha escola por 6 meses, e eu teria ficado lá mais tempo se não fosse por uma briga terrível que tive com 4 dos aprendizes brancos, em que quase arrancaram meu olho esquerdo e fiquei bastante machucado em diversos outros pontos. O que aconteceu foi o seguinte: até pouco depois que cheguei lá, os carpinteiros brancos e negros trabalhavam lado a lado, e ninguém parecia achar isso impróprio. Todos estavam satisfeitos. Muitos dos carpinteiros negros eram libertos. As coisas pareciam estar indo muito bem.
Mas de repente os carpinteiros brancos bateram o pé e se recusaram a trabalhar com negros libertos. Sua razão para tanto era que se os carpinteiros negros libertos fossem encorajados, acabariam por dominar o mercado, e os homens brancos pobres acabariam desempregados. Assim, se movimentaram de imediato a fim de colocar um basta naquela situação, e, se aproveitando da necessidade do Sr. Gardner, saíram, jurando que não iria mais trabalhar se o Sr. Gardner não demitisse seus carpinteiros negros. Embora isso teoricamente não me atingisse, na prática me atingiu muito. Meus colegas aprendizes logo começaram a achar que era degradante também para eles trabalhar comigo. Começaram a assumir ares, e a falar dos negros tomando conta do país, que devíamos todos ser mortos, encorajados pelos outros. Começaram a fazer a minha vida tão difícil quanto podiam, me intimidando e, às vezes, até me batendo. Eu, obviamente, mantive a promessa que havia feito depois da luta com o Sr. Covey e respondi na mesma moeda, não me importando com as consequências. E, enquanto não se combinaram, pude enfrentá-los muito bem, pois podia acabar com todos eles, um por um. Eles, entretanto, se combinaram para me atacar, e vieram para mim armados com pedaços de pau, pedras e alavancas pesadas. Um veio pela frente com meio tijolo. Havia um de cada lado, e um atrás de mim. Enquanto eu me ocupava dos que estavam em minha frente e nos lados, o de trás me acertou fortemente na cabeça com a alavanca, me deixando tonto. Eu caí, e eles vieram por cima, me batendo com os punhos. Deixei que me batessem por um tempo, enquanto minhas forças voltavam, e, em um instante, levantei de repente nos joelhos e mãos. Assim que o fiz, um deles me acertou um chute no meu olho esquerdo com a bota pesada. Meu olho parecia ter estourado. Quando viram que estava com o olho fechado e muito inchado, me deixaram. Então, peguei a alavanca e, por um tempo, os persegui, mas os carpinteiros interviram, e vi que era melhor desistir. Era impossível resistir contra tantos. Tudo isso aconteceu às vistas de não menos que 50 carpinteiros brancos, e nenhum deles interpôs sequer uma palavra amistosa, mas alguns gritavam: "Matem esse negro maldito! Matem ele! Matem ele!" Ele bateu em um branco. Percebi que minha única chance de sobreviver era fugindo, e consegui sair de lá sem levar mais nenhum golpe, mas foi por pouco, porque bater em um homem branco significava a morte por linchamento, no tipo de lei que valia no estaleiro do Sr. Gardner, bem como, deve-se dizer, em qualquer outro lugar não pertencente ao Sr. Gardner. Fui direto para casa e contei a história para o Sr. Ugg, e fico feliz em dizer que, embora não fosse um homem de religião, sua conduta foi celestial se comparada à do seu irmão, Thomas, em circunstâncias semelhantes. Ele ouviu com atenção a minha narrativa das circunstâncias que tinham levado ao episódio selvagem, e pareceu ficar bastante indignado. O coração de minha senhora, que já havia sido bondoso demais, derreteu novamente com a pena. Meu olho inchado e rosto coberto de sangue levaram as lágrimas. Sentou em uma cadeira junto a mim, lavou o sangue de meu rosto e, com uma ternura de mãe, enfaixou minha cabeça, cobrindo meu olho com um pedaço de carne fresca. Era quase uma compensação justa, por meu sofrimento, ter testemunhado, uma vez mais, uma manifestação de bondade de minha senhora, que outrora era tão afetuosa. O Sr. Ugg ficou furioso, lançando maldições sobre aqueles que haviam participado daquele feito. Assim que fiquei melhor de minhas escoriações, ele me levou com ele até o escritório de advocacia do Sr. Watson, na Rua Bond, para ver o que poderia ser feito a respeito. O Sr. Watson perguntou se alguém tinha visto o assalto, ao que o Sr. Ugg respondeu que tinha acontecido no estaleiro do Sr. Gardner de meio-dia, e havia um número grande de homens trabalhando. Assim, disse, foi que aconteceu, e não há nenhum mistério sobre quem foram os culpados. O Sr. Watson respondeu que não podia fazer nada a menos que um homem branco se apresentasse para testemunhar. Minha palavra não valia um mandato. Se eu tivesse sido morto na presença de 1000 pessoas negras, seu testemunho, combinado, não era o suficiente para prender um dos assassinos. O Sr. Ugg, pela primeira vez, foi compelido a dizer que era uma pena que as coisas fossem assim. Obviamente, era impossível conseguir que um homem branco se voluntariasse para testemunhar a meu favor contra os jovens brancos. Mesmo aqueles que simpatizavam comigo não estavam preparados para fazê-lo. Aquilo requeria um montante de coragem desconhecido para eles, pois, justo naquela época, a menor manifestação de humanidade para com uma pessoa de cor era denunciada como abolicionismo, e quem fosse tido como abolicionista estava sujeito a sanções temíveis. Os lemas dos fanfarrões daquela região, naqueles dias, eram: malditos sejam os abolicionistas.
e malditos sejam os negros. Nada foi feito, e provavelmente nada teria sido feito se eu tivesse sido morto. Assim eram, e assim continuam, as coisas na cidade cristã de Baltimore. O Sr. descobrindo que não podia pedir reparação, se recusou a me deixar voltar para o Sr. Gardner. Ele me manteve em sua companhia, e sua esposa cuidou de meus ferimentos até que estivesse saudável de novo. Então, ele me levou para o estaleiro em que ele era capataz, empregado pelo Sr. Walter Price. Lá, imediatamente comecei a trabalhar com o recorte de madeira, e rapidamente aprendi a arte de usar minha marreta e talhadeiras. Um ano depois de ter deixado o Sr. Gardner, já ganhava o ordenado mais alto, correspondente aos ganhos dos entalhadores mais experientes. Agora, era de alguma importância para meu senhor, pois estava trazendo entre 6 e 7 dólares para ele, por semana. Meu ordenado era $1,50 por dia. Depois de aprender a entalhar, busquei meu próprio emprego, fiz meus próprios contratos e recolhi o dinheiro que ganhava. Meu caminho se tornou muito menos acidentado do que antes, e minha condição era muito mais confortável. Quando não conseguia emprego entalhando, não fazia nada. Durante esses tempos de folga, as antigas noções de liberdade desciam novamente sobre mim. Enquanto estive empregado com o Sr. Gardner, não conseguia pensar em nada, a não ser em minha vida, e, ao pensar apenas em minha vida, quase esqueci minha liberdade. Já percebi isso em minha trajetória como escravo, que sempre que minhas condições melhoravam, em vez de ficar contente, aumentava meu desejo por liberdade, e começava a pensar em meios de ganhá-la. Descobri que, para fazer um escravo contente, é preciso fazer um escravo estúpido. É necessário escurecer sua visão moral e mental, e, até onde possível, aniquilar o poder da razão. Ele não deve ser capaz de enxergar nenhuma inconsistência na escravidão. Ele precisa achar que a escravidão é correta, e isso só acontece quando deixa de ser um homem. Eu estava ganhando, então, como disse, $1,50 por dia. Eu era empregado, e ganhava um montante, que era pago a mim, por direito meu. Então, ao chegar em casa todo sábado de noite, era obrigado a entregar cada centavo daquele dinheiro para o Sr. Hugo. Por quê? Não porque ele tivesse ganho o dinheiro, não porque ele o merecesse, não porque eu devesse a ele, não porque ele tivesse qualquer sombra de direito. Era simplesmente porque ele tinha o poder de me obrigar a dar-lhe meus ganhos. O mesmo direito que tem o pirata de saquear os mares.